apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Como o próprio nome diz, conversando, aqui estabelecemos um diálogo, uma conversa, onde cada um de nós traz um pouquinho do que aprendeu durante a semana, né? Procurando sempre agregar ao que já trazemos de conhecimento e assim poder crescer na vivência do Evangelho de Jesus. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, Donizete, Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Joísa, o Josimar, a Marli, a Poliana, a Rita e a Sheila, e eu, a Cris, que faremos leituras e comentários. A Pamela e a Roseli, que são as que colocam as mensagens diárias na nossa página do Facebook. Convidamos a todos aqueles que estiverem neste momento nos ouvindo, que entrem no chat para participarem da construção desse aprendizado conosco, colocando suas experiências, suas dúvidas, e para aqueles que nos ouvem através do YouTube, por favor, entrarem no site da Cavile e deixarem lá suas dúvidas, suas opiniões, que nós estaremos respondendo também por e-mail. Hoje vamos tratar do tema Ciência e Religião, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos muito bem o que significa ambos os conceitos, afinal vivemos com ele todos os dias, né? Hoje nós vamos procurar interpretar um pouquinho mais esses conceitos para que possamos aplicá-los nessa união precária que ainda se faz no nosso dia a dia entre a ciência e a religião. Sabemos que cada qual, tanto a ciência quanto a religião, procura fazer da sua palavra a verdade, sem entender que, por nossas imperfeições, ainda estamos muito longe de compreender a verdade de Jesus. O que vemos e entendemos é apenas um fragmento dessa verdade que Jesus nos traz. Assim, Emmanuel, no texto de estudo de hoje, nos faz refletir a importância de analisarmos a palavra, seja ela religiosa ou científica, que costumamos empregar para direcionar nosso caminho. Vamos, pois, serenar nossa mente, vamos elevar nosso pensamento ao Pai, vamos nos sintonizando com os nossos mentores espirituais, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, e todos os espíritos que neste momento nos acompanham, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Pedimos então a permissão neste instante a Deus Pai para dar início ao nosso encontro com a prece de abertura que será feita pela Ione. Boa noite a todos. Senhor Jesus, irmãos espirituais, que nos acompanham em mais um Conversando o Evangelho, colocamos nossos corações, nossas mentes, nosso tempo aqui à disposição dessa oferta maravilhosa, que nos faz mais aprendizes e mais corajosos em nossos dias, nos faz mais brandos de coração e mais conscientes de nossa responsabilidade com o progresso da humanidade. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Que a nossa reunião seja mediada por nossos irmãos espirituais da Colônia Maria de Nazaré e que seja irradiada a luz do conhecimento para todos nós, participantes diretos e indiretos do programa, refletindo assim em nosso comportamento, moldando-nos em um vaso novo. Que a paz de Jesus esteja com todos, graças a Deus. Que assim seja, damos graças a Deus. Depois dessa prece tão singela,
em termos de profundidade, né, já que singeleza significa profundidade e não simplesmente um resumo de palavras ou algo simples, mas sim algo profundo que precisa ser interiorizado. Vamos passar hoje na mensagem, em vez de trazermos uma mensagem, a mensagem que nós vamos trazer hoje é conversar com alguns dos membros aqui que nós nos propusemos a fazer a vivência prática da semana anterior, né? Então nós vamos começar chamando o Devanir. Devanir, como é que foi? Conta pra gente como é que foi a vivência. Na semana passada você escolheu uma palavra, né, dentro do Evangelho, e essa palavra deveria ser aplicada durante a semana. Então, como é que foi essa vivência? Foi fácil? Você conseguiu realmente o objetivo? Não conseguiu? Vamos lá. Bem, fácil não foi, né? Mas eu tentei aplicar as palavras de Jesus, onde deixa claro com seus ensinamentos que não veio destruir, que foi a palavra escolhida, que não veio destruir nenhuma crença ou segmento religioso de ninguém. No transcorrer da semana, no sentido de ver e respeitar com mais atenção, mais aceitação, alguns próximos que eu tenho a mim, mesmo não concordando com fatos tortuosos que defendem seus ensinamentos religiosos, de maneira diferente ao Espiritismo, onde procurei entender que para todo caminhar nos conhecimentos da vida tem o momento certo, e não devemos menosprezar quem ainda não é capaz de entender o sentido verdadeiro da vida. E sim, eu apliquei no sentido de tentar conquistar esses próximos, para que no momento oportuno possamos expor o pouco que já somos capazes de entender e transmitir, assim ajudá-los neste caminhar. Onde já pude perceber uma melhor aproximação de um vizinho, só pelo gesto de cumprimentá-lo sempre que eu vejo, já que não me olhava com bons olhos por saber que sigo os ensinamentos espíritas e não nos cumprimentávamos, mas que a partir do momento que engoli algumas coisas e tomei a iniciativa, esse inclusive já me cumprimenta, mesmo quando estou despercebido. Então é dessa forma que eu estou tentando aplicar e me melhorar um pouquinho. Muito bem colocado pelo Devanir, né? Então deu para perceber que ele fez o exercício realmente, né? E segundo ele não foi tão fácil quanto imaginava que seria, né? Quem mais gostaria de estar se colocando sobre a vivência prática desta semana, por favor, fique à vontade. Então, na semana passada eu falei sobre a lei do amor, que Jesus trouxe a lei de amor, que é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então eu estou praticando o amor a mim mesma inicialmente, não me criticando de forma alguma, principalmente diante do espelho. Eu estou procurando ouvir as mensagens que o meu corpo me dá, por exemplo, quando me avisa que eu estou cansada, quando eu estou com fome, quando eu estou com sede, e atender a essas minhas necessidades imediatamente. Eu estou me fazendo alguns agrados, como comprar uma roupa que eu gostei, ou fazer uma comida que eu gosto, porque a gente sempre quer cozinhar o que o outro gosta, ver alguma coisa bonita, quer comprar por causa do outro, né? Então eu estou fazendo isso para mim. Enfim, eu estou cuidando mais de mim, pois é comigo que eu terei que viver eternamente. Os outros são simplesmente companheiros de jornada, mas eu vou comigo para qualquer lugar, minha consciência que me acompanha. Então eu estou tratando de cuidar de mim, e funciona, porque a gente tira um peso imenso de cima das costas e fica até mais fácil de praticar o desapego. Muito bem colocado, Elaine, e eu vou além. Você tira um peso das costas do outro. Porque quando a gente não trabalha o auto-amor, o que acontece é que a gente coloca na mão do outro a responsabilidade de nos fazer feliz, né? E de nos contentar. E quando a gente assume isso para nós, fica muito mais fácil para o outro e para nós. E lembrando que a gente só pode dar aquilo que a gente tem quando você desenvolve o auto-amor, que é diferente do egoísmo. Na verdade, você vai poder ter amor para doar aos outros. Muito boa a sua prática. Me dá licença? Pois não, professor Joel. Eu me propus a pensar e tentar praticar a indulgência, né? A indulgência para com as imperfeições dos outros. O que representa um trabalho muito difícil. Com certeza. Porque, na verdade, ele é a configuração
de todos os fatos equivocados que acontecem na história evolutiva do ser humano, desde suas origens, quando eles adquiriram a consciência e o pensamento contínuo. Então a gente sabe que não é difícil, mas eu percebi o quão pouco, no transcurso da minha vida, eu tenho sido, frente a várias situações, desprovido, o quanto eu fui desprovido de indulgência para com as imperfeições dos outros. Porque no meu íntimo, sempre existia, quando eu lembrava dos fatos, a sensação de mal-estar e uma certa irritação que eu tenho que debelar com o tempo em relação aos meus semelhantes, senão a gente não está assimilando aqueles ensinamentos que a doutrina nos propicia, que é relacionado com a reconciliação, com o perdão, com o amor, como Deus nos amou, como Cristo nos amou, e a gente vê que, na verdade, e não obstante o nosso esforço, especialmente no que me diz respeito, eu não tenho sido perfeito na prática da indulgência, mas prossigo me esforçando. Então a gente pensa e diz essas coisas, minha irmã e meus irmãos, em cima daquilo que eu me propus analisar. Né? Eu cheguei à conclusão que eu estou distante do objetivo e vou prosseguir com a ajuda dos mentores espirituais, em nome de Cristo, a me esforçar para ser indulgente para com as imperfeições dos outros, para que Deus perdoe as minhas ofensas, porque então Ele verá que realmente eu quero perdoar os meus ofensores. Com a palavra, minha irmãzinha. Muito bom, professor Joel. Na verdade, assim, todos somos ainda imperfeitos e durante esse exercício eu acredito que a maioria chegou à conclusão o quão é difícil a gente aplicar, né? Minha palavra escolhida era pensar, né? No sentido de que o que a gente pensa, né? Jesus coloca, não pensem que vim destruir a lei. Quantas vezes a gente pensa pelo outro, né? E meu exercício foi começando do próximo mais próximo, que é dentro de casa. E eu resolvi fazer um caderninho, né? Durante essa semana, dia a dia, tentando não colocar, né? Não interferir ou mesmo achar, né, que esse próximo, mais próximo, está pensando uma coisa quando na verdade ele está pensando outra, ou talvez eu queira que ele pense da maneira como eu penso, então eu não estaria, na verdade, respeitando o outro como ele deve ser, né, aceitando da forma que ele é. Então, como isso é difícil, a gente pensa que a gente faz o melhor e muitas vezes aquilo que a gente acha que é o melhor, como aqui no exemplo, né, que achavam que Jesus vinha destruir a lei, e ele não estava vindo destruir a lei. Então, a importância da gente vigiar. No primeiro dia, né, foi mais fácil, porque eu estava com aquilo na mente. No segundo dia, eu esqueci, fui lembrar só à tarde. No terceiro dia, comecei de novo lá, mas é muito difícil, né? Quando a gente vê, a gente está pré-julgando, ou mesmo colocando palavras e pensamentos e ações sem saber se é isso mesmo que o outro pensa. Então, vamos reforçar essa semana o mesmo exercício, a fim de que eu possa melhorar também nesse aspecto. Então, vamos dar continuidade agora, pedindo à juíza que proceda à leitura do Evangelho de hoje para nós. Pois não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Vede, pois, como ouvis, pois quem tiver, a ele será dado, e quem não tiver, até o que parece ter será tirado dele. Lucas, capítulo 8, versículo do 17 ao 18, Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra. Vamos, então, agora dar prosseguimento, né? Hoje nós vamos utilizar o texto Palavra Escrita do livro Palavra de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Né? Então, nós vamos começar com o primeiro questionamento, trazendo uma parte do texto. Então, a gente vai começar perguntando para Elaine. Elaine, como é que a gente pode entender a seguinte frase do texto?
A palavra é vigoroso fio da sugestão. Na verdade, o texto ele fala isso. Esse é o primeiro parágrafo do texto. Como é que a gente pode entender palavra, sugestão, dentro do contexto do Evangelho, Elaine? Então, vamos entender o que quer dizer palavra. Palavra significa faculdade de expressar as ideias. A palavra é a força viva do nosso pensamento e tem um forte poder criador ou destrutivo. A palavra sugere, ou seja, inspira e estimula. No Evangelho, as palavras traduzem o pensamento dos espíritos superiores, que nos inspiram ao bem e à conduta reta, para chegarmos mais cedo à perfeição espiritual. Portanto, seja impecável com a sua palavra. Fale somente com integridade. Diga o que você realmente quer dizer. Evite usar a palavra para falar contra você ou fazer fofoca de outras pessoas. Use o poder da sua palavra no sentido da verdade e do amor. Não leve as coisas para o lado pessoal. Nada do que as outras pessoas fazem ou dizem é por sua causa. O que eles fazem ou dizem é somente a projeção da realidade deles, dos seus próprios sonhos. Quando você fica imune às opiniões e às ações das outras pessoas, você não será vítima de um sofrimento desnecessário. Não faça pressuposições. Tenha coragem de fazer as perguntas e de expressar o que você realmente quer. Comunique-se com os outros o mais claramente possível, para evitar mal-entendidos, tristezas e dramas. Somente com esse princípio, você poderá transformar completamente a sua vida. Bom, a Elaine nos trouxe muito bem esse conceito, né? A gente precisa ficar atento, na verdade, né, à palavra, de uma forma bem resumida, né? Porque a palavra constrói, a palavra traz energia, né? Então a gente precisa ficar atento, porque uma palavra tanto pode construir como destruir, né? Pelos seus significados. Lembrando que a palavra também, o significado da palavra, ele vai mudando ao longo dos tempos. Nós temos vários exemplos disso ao longo do Evangelho. Então é preciso a gente ficar atento ao contexto da palavra, à época que ela foi utilizada, para que a gente possa interpretar devidamente o seu significado. E assim, a gente, dando continuidade, pergunta para a Sheila. Sheila, de forma bem resumida, qual a lição que podemos aprender com esta frase? Sendo que entendamos palavra como religião, ciência ou a união de ambas. A frase é por ela, palavra, que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas, igualmente, com ela, recebemos toda a espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Podemos dizer que a palavra ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela a lei do mundo material e a outra do mundo moral. Separarmos para analisar nos dias atuais, aos poucos uma se aproxima da outra, se complementando, e nos passando informações que são úteis tanto materialmente quanto moralmente e espiritualmente por consequência. Para que mais voltados para a ciência que muitos médicos, e hoje os mesmos estão mais humanizados, inclusive muitos já trabalham nas tantas searas do bem espalhadas pelo mundo, ajudando tanto no tratamento físico como espiritual de seus pacientes. Conforme consta no Evangelho, é tudo uma revolução moral em que os espíritos trabalham há séculos e está cada dia mais se aproximando de seu cumprimento. Tal revolução deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, pois estão nos desígnios de Deus e resultam na lei do progresso, que é uma lei de Deus. Passo a palavra. Como a Sheila bem colocou, né, estamos todos inseridos na lei do progresso, que é uma lei natural, uma lei de Deus. Então, na verdade, a gente pode entender que dentro desse processo de evolução, né, em que nos encontramos,
A ciência e a religião, caminhando junto, vão poder nos fazer evoluir como um ser completo, né? Tanto estando encarnado a parte material quanto a parte espiritual, né? Então é por isso que fala-se que a palavra, tanto a religião quanto a ciência, trazem grandes orientações à humanidade. Basta que a gente saiba utilizá-las, né? Então, dando continuidade, a gente passa para o próximo questionamento, perguntando para o Josimar. Se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Por que Emmanuel nos diz que mais importante do que falar é ouvir, Josimar? Na verdade, o texto é bem claro, né? Ele nos chama a responsabilidade em saber extrair de tudo que nos chega aos ouvidos ensinamentos para o nosso progresso, assim como para o progresso dos que nos cercam. Como sabemos, né, já fomos nomeados por algumas entidades espirituais como farol da humanidade, e como tal devemos semear bálsamos, paz e luz. Também devemos estar cientes dos prejuízos causados pela discórdia, veneno e pela treva no progresso dos nossos semelhantes e as consequências sobre a nossa caminhada. Nós, na verdade, não devemos ser apenas uma ferramenta que reproduz tudo que nos chega ao conhecimento. Nós devemos tratar tudo isso através das nossas instruções, do nosso conhecimento, e extrair disso bons ensinamentos que possam contribuir para o nosso progresso e para o progresso dos nossos semelhantes. Bem, muito bem trazido pelo Josimar, né? Então, a importância de se ouvir é da gente prestar atenção no outro, prestar atenção naquilo que se está colocando, né? E não simplesmente falar por falar. Eu só diria, na verdade, que não é só os espíritas que foram nomeados como sendo, né, o farol da humanidade. Nós sabemos que todos aqueles que fazem o bem, né, a gente pode colocar não só os cristãos, mas todos aqueles que seguem o bem, na verdade, são nomeados pela espiritualidade, aliás, todos, né, são chamados pela espiritualidade a serem esse farol, né? Farol do quê? Farol do bem, farol do amor para a humanidade. Alguns aceitam o convite, e esses sim se tornam realmente os faróis, né? Que as outras pessoas que estão ao redor podem seguir e enxergar, mesmo que dentro de religiões diferentes, né? Os ensinamentos de Jesus. Afinal, é bom a gente lembrar aqui que Jesus ele não veio trazer uma religião para nós, né? Ele trouxe uma forma de se viver. Então, não importa efetivamente que religião nós estamos seguindo, nós aqui somos espíritas. Mas não importa, há tantos outros irmãos que trabalham na seara do bem juntamente com nós. Se a gente tem a oportunidade de ler os livros dos nossos benfeitores espirituais que nos trazem a experiência, né, do mundo espiritual, nós vamos ver que católicos, protestantes, espíritas trabalham todos juntos, independente de credo, resgatando irmãos que ainda se encontram naquela fase de ignorância, que não conhecem a luz, ou mesmo auxiliando no trabalho de aperfeiçoar aqueles que já conheceram um pouquinho a luz de Jesus e precisam desenvolvê-la mais. Então, como disse o irmão Mateus muitas vezes, somos todos um nesse trabalho, independente de raça, religião, cor, né? Todos somos convidados a participar dessa seara. E dando continuidade, então, a gente passa para o próximo questionamento, trazendo essa frase do texto. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. E a gente pergunta para Ana, o que entendemos por templo doméstico? O que seriam os mais variados apontamentos? Boa noite. Bem, podemos entender da seguinte forma,
que tanto dentro de nossa própria casa como fora dela, sempre existirão pessoas que irão apontar, nos julgar. A maioria das vezes são nossa própria família, amigos, conhecidos, mas eu penso da seguinte forma, que se a gente estiver seguindo o caminho certo, o caminho ensinado por Jesus, a gente não dá importância para esses julgamentos, para esses apontamentos. A gente simplesmente segue nosso caminho e não dá atenção a isso. Mas sempre vai existir pessoas que estarão apontando o dedo para a gente, nos criticando, nos julgando. Basta a gente filtrar esse tipo de crítica que vamos receber, né? Se ela será construtiva ou destrutiva, e pegar apenas as construtivas. Passa a palavra. A Ana nos trouxe muito bem a colocação, né? Templo doméstico, na verdade, poderia ser considerado como todos nós, né? E esses apontamentos, na verdade, são tudo aquilo que aprendemos, né? Tudo aquilo que nos é colocado como experiência de vida. Alguns fazem dos apontamentos aí coisas boas, oportunidades para crescimento, e outros fazem desse apontamento como se fosse uma desgraça e perdem a oportunidade de crescer, né? Estamos todos, na verdade, participando dessa construção. Então, aqueles que, na verdade, acabam não aprendendo com as lições, ficam caminhando num passo mais lento. Mas, através da lei do progresso, nós temos certeza que todos conseguiremos um dia, cada um no seu ritmo, chegar mais próximo do que seria o ideal. E assim a gente pergunta agora, então, para a Juíza. Há uma frase que diz assim: apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes neste ou naquele assunto. E a gente pergunta, de que maneira a religião e a ciência podem entender a autoridade, a beleza e a conduta da natureza? De que forma a natureza pode nos ensinar? Bom, eu acho que nós entender e ver que a natureza é algo tão grandioso, ela nos ensina que em harmonia tudo funciona de forma ideal. Um ser maior, ele precisa de um menor. O menor, ele precisa do maior. Vemos isso nas cadeias alimentares, onde um leão, um animal grande, de porte grande, por exemplo, que se alimentou de uma capivara, ele indiretamente ele vai precisar da grama, porque embora ele não se alimente de grama, visto que ele é um ser carnívoro, mas a capivara da qual ele se alimenta, ela precisa da grama para se manter viva. Então, a natureza nos mostra a cada dia que, por menor que um ser seja, ela possui uma parcela de contribuição para o nosso planeta Terra. Muito bem colocado pela Juíza, né? Então, o maior ensinamento que a natureza nos dá é viver esse equilíbrio, né? Sabendo, voltando lá ao irmão Mateus, que nos traz que somos todos um, que de certa forma estamos todos ligados uns aos outros, dependemos uns dos outros, né? Não tem como dizer que não se depende. E além do mais, a gente pode entender também que uma ação feita isolada aqui, que eu acho que não vai afetar o outro, na verdade, como tudo é um conjunto, vivemos dentro do mesmo universo, essa ação vai sim, mesmo que a longo prazo, chegar até o outro. Sabemos da lei da ação e reação, então para cada ação há uma reação, e essa reação acaba atingindo a todos. Basta a gente ver mesmo se a gente cuida, né, do nosso lixo, procuramos cuidar do nosso meio ambiente, tantos outros não cuidam e acabam nos afetando. Então a gente percebe essa harmonia. Na natureza tudo é harmônico. E ela nos traz mais um ensinamento ainda, que nenhum progresso pode ser efetuado de maneira brusca, né? Nenhum avanço se dá de forma a pular etapas, né? Então a gente percebe aí que todo progresso, para que ele seja efetivo, seja sério, se consolide, né, até na natureza, ele vai dando passos pequenininhos. Então nós vemos a mudança de uma planta adequando ao clima, a nova situação, lentamente.
que vai passando através dos seus genes. O mesmo acontece com a nossa reforma íntima, né? Com aquilo que a gente quer mudar. Não adianta querer mudar de hoje para amanhã, porque vai ser uma mudança ilusória, né? O primeiro probleminha que tiver, a gente volta ao que era antes. Precisamos, sim, na verdade, consolidando essa mudança passo a passo, né? Etapa a etapa. É o que nós estamos propondo aqui. Tentamos uma semana aí trabalhar uma palavra, seja ela qual for, de forma a trazer o Evangelho mais próximo do nosso dia a dia. Conseguimos? Talvez não tenhamos conseguido como deveria ser, mas já foi um passo. E na próxima semana eu vou continuar trabalhando essa palavra que eu não trabalhei e talvez eu comece a trabalhar uma outra, juntando com essa palavra para ter um resultado melhor. É assim que a gente vai evoluindo. Bom, dentro desse contexto, então, a gente passa para o próximo questionamento, perguntando para a Rita. Rita, como é que a gente pode entender essa frase? Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Pois todos sabemos que a palavra é o reflexo do que se pensa e se deseja e que tem um impacto direto na vida, seja para agradar ou agredir alguém. Os que falam demais se atropelam e não medem as consequências do impacto. Se a palavra levanta ou derruba, também traz alegria e respeito, exprime amor, admiração e generosidade. Pode parecer tão fácil exprimir sentimentos tão nobres, mas, na verdade, o orgulho, o egoísmo trava a chave do que seria a desejar. A busca do próximo, aquele que nos ampara, o próximo, aquele que nos socorre nos momentos de sofrimento, de angústia, de tormentos, aquele que, no trato diário, nos permite dar um pouco de nós mesmos para tranquilizá-los e apaziguá-los. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei, amar ao próximo como a ti mesmo, e que o Espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante, e o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração, por abençoado caminho de acesso à vida celestial. Emmanuel, em Chico Xavier, dizemos coisas sem pensar, não percebemos o que dizem e muito menos as consequências geradas a partir de uma palavra ou expressão negativa. Como as palavras podem ferir e ofender os outros, afetando assim os relacionamentos, o bem-estar e a convivência. Dentro do que a Rita nos trouxe, né, essa frase a gente poderia estar resumindo, colocando a lei da ação e reação, né? Seria bem claro isso. Dando continuidade ainda, a gente pergunta para a Poliana. Vamos ler a frase. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. O que significa, Poliana, a reação morar em nós mesmos? Como é que a gente pode entender isso? Bem, a expressão a reação mora em ti mesmo está relacionado com o fato de que tudo aquilo que nós exteriorizamos, né, todas as nossas ações e reações, elas estão intimamente ligadas com aquilo que nós somos. Então, se nós não somos humildes, se temos orgulho demais, prepotência, em todas as nossas ações ou reações a determinadas situações, aquele orgulho, a prepotência vem à tona. Tanto é que ele continua a frase, solucionando os problemas ou agravando-lhe as estruturas. Porque de acordo com aquilo que eu sou, do que aquilo que me constitui, de todas as minhas características e paixões, de acordo com aquilo que me constitui enquanto ser humano, a minha reação perante essas situações vai esboçar aquilo que eu sou, podendo solucionar os problemas, como está na afirmação, ou agravar. Daí a importância de buscarmos no dia a dia, na reflexão, as orientações e o conhecimento para que a gente possa modificar o nosso eu interior, o nosso comportamento. E assim refletir atitudes
melhores, atitudes positivas em relação à atividade cotidiana. A título de indicação e de conhecimento, nas pesquisas nós descobrimos que a Joana de Ângeles tem um livro que se chama Atitudes Renovadas. E nesse livro ela discorre sobre diversos temas, à luz da doutrina de Jesus, à luz do Evangelho. E um desses temas é justamente a questão do pensamento e do bem-estar. Né? Então, o que nos forma muitas vezes é o pensamento. E a importância de pensar bem, ela deve ser buscada por nós. Porque é o pensamento que nos forma, na verdade. Né? Então, essas lições da Joana com relação à forma de pensar, a buscar melhores pensamentos, a buscar ser melhor, está intimamente ligada com as nossas reações perante aos acontecimentos. Passo a palavra. Dando continuidade, a gente vai perguntar agora para o professor Joel. Professor Joel, qual a importância de nossas respostas, segundo Emmanuel nos esclarece na seguinte frase: por tua resposta, conver-se-á o bem na lição, ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. O senhor pode nos ajudar nesse questionamento? Realmente, minha irmã, o maior exemplo que poderemos usar neste momento são as palavras do Divino Mestre Jesus, que almejam e vão com certeza, ao longo da eternidade, viabilizar os meios para que a transformação da humanidade aconteça como um todo. Porque as palavras são expressão de pensamentos e não esqueçamos que pensamento é energia. Através da palavra, Cristo somente exteriorizou seus aspectos altamente positivos, virtuosos, e mostrou o poder da palavra na prática do bem. Porque, na verdade, a palavra aciona em nós, quando é a expressão do bem, do amor, da paz, do perdão, da reconciliação, aciona em nós os mecanismos que irão viabilizar o nosso ser, as condições para que ele se autotransforme, para que exista uma conquista evolutiva, um degrau a mais galgado no nosso trajeto de evolução. Mas pensemos por outro lado, meus irmãos, para ficar bem ilustrado tudo que foi colocado até o presente. Pensamento é energia. E veja o que fez para a humanidade a eloquência, o arrebatamento, no brilhantismo do discurso com propósitos negativos e também possivelmente endossados e inspirados pela ingerência das forças umbralinas, que não almejam o bem nem a felicidade dos seus semelhantes. Ainda não se transformaram, embora saibamos que num dia na eternidade eles irão prover, porque cansados de tanta dor e sofrimento desejarão a sua autotransformação e então a palavra nos moldes de Cristo e os pensamentos que Cristo professou irão também por eles serem praticados em termos de reconciliação, em termos de perdão, em termos de arrependimento, em termos de reparação. Mas vejam só o que Adolfo Hitler, que é o personagem que nós pretendíamos configurar, conseguiu concretizar em termos de maldade contra as quais até hoje nós sofremos, quando induziu a última grande guerra mundial,
quando pregou o racismo, quando cremou e matou também por asfixia, por gases asfixiantes, lá em Auschwitz, os seus semelhantes, os seus irmãos. Eu me lembro quando criança, no momento em que, pela palavra, aqui no nosso país, Getúlio Dornelles Vargas se manifestou favorável à guerra. Não vale a pena analisar os motivos, mas a barbaridade que cometeram aqueles que se consideravam brasileiros natos, como se fôssemos, na verdade, brasileiros, porque realmente poucos são aqueles que são verdadeiramente brasileiros. Em termos de perseguição, o que fizeram contra os italianos? Contra os germânicos, que eram emigrantes e que tinham rádios que eram usados não só como como receptor, mas também como emissor, e conseguiam se comunicar com as várias regiões do mundo. Houve um quebra-quebra. As igrejas protestantes foram quebradas. Onde existiam italianos ou alemães, eram perseguidos, e até mesmo chineses, quer dizer, japoneses, que faziam parte dos beligerantes que estavam favoráveis às ideias hitleristas. Veja a postura do Duce e do Benito, do Mussolini, na Itália, quando tamanha mortalidade aconteceu, tanto sofrimento ocorreram e tantas sequelas ainda hoje para alguns sobreviventes que resultaram, que foram, melhor dizendo, ainda atacados, e lembram-se das bombas atômicas, quando a guerra já não era mais necessária. E praticamente os inimigos culpados pela guerra, assim, estavam praticamente vencidos, sem necessidade de lançar as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas vejam, meus irmãos, o que quero dizer. Numa profundidade maior e bem analisada, a radiação oriunda destas bombas que aconteceram em Hiroshima e Nagasaki formaram partículas radiativas que envolveram a Terra inteira e que precipitaram-se no planeta Terra na forma de chuvas e que fizeram parte da composição dos alimentos usados pelos animais. E nós estávamos, por uma certa fase na vida, ingerindo leite radioativo. Então percebam, meus irmãos, a magnitude. Nós, muitas vezes, não temos a competência, digamos assim, de analisar todas as maldades oriundas como consequência do mau uso da palavra que são divulgadas na forma de pensamentos verbalizados e que criam tremendos resultados em termos de maldade contra o ser humano. Então, é isso que nós podemos entender, que a palavra poderá transformar-se no bem, na experiência, na alegria dos que comungam a experiência, ou transformar-se no mal e no açoite, no sofrimento daqueles que te acompanham. Mas, na verdade, a palavra, hoje em dia, principalmente, tem um poder de disseminação muito maior do que eram naqueles tempos. A palavra não é restrita, muitas vezes mal utilizada aqui no nosso país, ela poderá, em questão de segundos, tornar-se conhecida em diversas regiões do mundo e produzir os seus resultados nefandos. Então percebam bem, inclusive a internet mal utilizada está veiculando palavras, pensamentos e fatos que irão redundar, sim, no prejuízo, no atraso e no sofrimento de grande parte da humanidade, que, inobstante esses fatos, também está tendo o seu trajeto evolutivo em direção a Deus. Não sei se eu atingi a finalidade, minha irmã, mas te passo a palavra agora.
Muito bem colocado, professor Joel. Tanto que eu não teria nada mais a acrescentar, né? O senhor trouxe aí de uma forma muito clara e profunda o assunto. Então, sendo assim, a gente passa para o próximo questionamento, colocando a próxima frase. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo de amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. De que forma, Devanir, devemos ouvir para que as palavras de Emmanuel façam sentido? O que é julgar segundo a lei divina? Eu entendo que julgar segundo a lei divina ocorre pelo simples fato de ouvirmos algum fato se passar com uma pessoa e tão logo emitirmos nossas opiniões ou mesmo pensamentos, que já é para a divindade um julgamento traçado por nós, podendo ser um julgamento bom no caso de ouvirmos corretamente, emitindo em palavras ou pensamentos algo de bom ao ocorrido, e não simplesmente fomentar a discórdia, usando de fatos para tirar proveitos de algum de nossos desafetos, acrescentando palavras ao que ouvimos, para ainda julgar ou fazer que seja julgado por outros de forma a menosprezar, rebaixar, promover desavenças. É bem verdade que experimentamos, são aprendizados para nós, e muitas das nossas dificuldades atuais tiveram início em existências passadas. Muitas, mas não todas. Temos como exemplo nossos obsessores desencarnados, que nada mais são do que irmãos do caminho, desta e de outras vidas, que ainda não aprenderam a nos perdoar, talvez e muitas das vezes por não termos aprendido ainda a ouvir mais e falar menos e com mais sabedoria. O Espiritismo nos ensina a lei de ação e reação, conscientizando-nos sobre a nossa responsabilidade em todos os nossos atos, em todas as nossas escolhas, principalmente o fato de julgarmos segundo nossas opiniões, não só os próximos, mas todos os que foram de alguma forma colocados em nosso caminho, causando com isso vários sofrimentos, direto ou indiretamente, mesmo sem que percebamos, ficando tudo de bom ou ruim registrado em nosso livro da vida, onde um dia, ao abri-lo, e abriremos, sentiremos a culpa e o dever de pedir para podermos corrigi-lo, pelas expiações das faltas, para que possamos ser pessoas ou espíritos melhores. Enxergamos com isto que não somos simplesmente julgados e condenados por tantos erros que cometemos, como fazemos ou ajudamos que se faça, traçando condenações, não devendo, com isto, ficar emitindo julgamentos a todo momento como fazemos. Vemos que a expiação das faltas não é um castigo imposto por Deus, é uma oportunidade de melhoria que Ele nos concede, é a possibilidade de aprender e corrigir os erros, é a chance de crescer e evoluir. Temos que aprender a substituir a ideia de castigo, imaginando que fomos julgados e condenados ao sofrimento pela de redenção. Deus não é mesquinho, não se compraz com o nosso sofrimento, como já fizemos com outros. Ao invés disso, Ele nos concede inúmeras possibilidades de reacerto, nos permite, através das vidas sucessivas, conviver com nossos amores e desafetos, até que compreendamos finalmente o amor. Passa a palavra. Bem, Devanir já falou tudo, não há mais nada a acrescentar. Continuando, nós perguntamos agora para Ione. Segundo a frase, e conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Por que nem tudo é revelado, Ione? Qual o sentido de ser oculto transitoriamente? Como aplicar esse entendimento no sentido da junção da religião e da ciência? Acredito que com o estudo vamos compreendendo que não há informações escondidas, mas, de acordo com a busca do próprio ser humano, o véu da ignorância cai. A sabedoria divina é grandiosa
e tudo segundo a vontade do Pai e o tempo certo para as coisas serem esclarecidas. O oculto, transitoriamente, está atrelado ao tempo certo das coisas serem apresentadas e também compreendidas, como um processo de aprendizagem que vai ficando cada vez mais claro, de acordo com a própria busca. Retomemos aqui o caminho de Jesus, ao trazer seus ensinamentos por meio de parábolas. Exemplos aparentemente subjetivos, mas se olharmos bem, com objetivos concretos e que se faziam entender por aqueles que já demonstravam compreensão de seus ensinamentos através do amor e da caridade. Vejamos nosso caminhar, que muito do que já se leu, se estudou, muitas vezes não refletiu em nosso comportamento no tempo em que se estudou. Porém, em andamento, depois de retomado, eis que o sentido de progresso se faz latente e a mente se abre, na busca de conhecimento. A junção da religião e da ciência, como já foi dito anteriormente, ela é compreendida ao considerarmos o progresso da humanidade, que constitui um dos princípios do Espiritismo. Aponta para nós que não há nenhum espírito que regrida, porém será o seu livre-arbítrio o responsável pela sua evolução. Como a humanidade é constituída de espíritos encarnados, logo, se evoluímos, toda a orbe terrestre evolui. Sendo assim, eis que cada vez mais não tem como não dizer que a ciência e a religião elas não caminham ali juntas, contradizendo o que há tempos era dito, Antes elas se separavam, conceituando-os de modo como se elas nunca fossem se encontrar. Vemos hoje, e aos poucos, pois o progresso também é gradual, que conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, a ciência e a religião são dois instrumentos da inteligência humana. Como já foi dito anteriormente, uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral, porém, ambas têm o mesmo princípio que é Deus, ou seja, não se podem contradizer. Se uma fosse a negação da outra, necessariamente que uma estaria fora da razão e a outra com ela, pois Deus não viria destruir a sua própria obra. Passo a palavra. Bem, a Ione já nos trouxe de uma forma muito boa o conteúdo todo, Não teria nada a acrescentar. Então, antes da gente fazer a palavra, cada um dizer simplesmente a palavra que escolheu, vamos fazer um resuminho dizendo que se a gente for consultar em termos históricos, a relação entre ciência e religião, a gente pode dizer que sempre foi complexa, se a gente entende assim. Como a Ione bem colocou, as duas, na verdade, são alavancas, para que se desenvolva a inteligência, o pensamento da humanidade. Então, uma vai revelar o mundo material e a outra vai revelar o mundo moral, se a gente pode colocar assim. Na verdade, se a gente pensar que Deus não pode se contradizer, já que Deus está presente tanto na ciência quanto na religião, então a gente pode entender que uma não pode ser a negação da outra. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que uma interpretação equivocada pode levar ao entendimento de que uma está contradizendo a outra. O que não é isso, Isso ocorre por quê? Porque, na verdade, cada um procura ver seu ponto de vista exclusivo, ou seja, não se abre para o outro, Quer ter, digamos assim, a verdade, Quer ter a última palavra. Então, esse lado egoísta, porque nós ainda somos imperfeitos, faz com que isso aconteça. Então, esse vazio vai sendo preenchido, como a Ione bem nos mostrou, e todos os outros trouxeram isso, mesmo que de forma e não tão explícita, que, na verdade, com o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, o mundo corporal, aos poucos a religião e a ciência vão se conectando novamente. E vivemos um mundo de transição. Então, dentro desse mundo de transição, há uma tendência de que, através da lei da evolução,
tudo vá lentamente, como nós já dissemos, né? Nada se processa de uma forma brusca, vá se integrando. E vai chegar ainda o momento em que nós vamos ver, sim, religião e ciência caminhando juntas, né? Já que o espiritismo, se a gente pode colocar assim, ele é também uma ciência. Então, dentro disso, nós podemos dizer que Emmanuel, né, coloca muito bem como é que fica isso. Essa é a justiça divina, né? Essa união de tudo e de todos para que o bem realmente aconteça. Nós podemos, então, perceber que, através dessa junção, nós vamos conseguir chegar ao homem equilibrado, aquele homem que ele é, vivendo enquanto encarnado, um ser encarnado, mas também sabendo da sua espiritualidade, sendo um ser espiritual. Então é isso que a ciência e a religião vai poder juntas comprovarem e auxiliarem nesse equilíbrio, nessa transformação em que passa o planeta. Vamos então agora perguntar para cada um, somente coloca qual a palavra escolhida, para que a gente possa, na próxima semana, cada um trazer para nós o que seria, o que fez, né? Se conseguiu aplicar a palavra ou não. Então, eu vou começar colocando aqui por quem aparece na minha telinha aqui, né, do Skype, para não esquecer ninguém. Então, vamos lá. Elaine, qual foi sua palavra escolhida esta semana? Foi a expressão parece ter. Eu estou pensando em analisar duas palavrinhas. Nuances, ou melhor, três, né? Nuances do amor. Nuances do amor. Ok, muito bom. Josimar, a sua palavra? Eu vou analisar também essa expressão, né? Que não se torne manifesto. Né? Ione, você pode falar sua palavra, você já escreveu, mas pode dizer para a gente. Conhecido. Ok. Juíza, sua palavra, você também acho que escreveu, pode só falar para a gente. A palavra escolhida foi ouvir. Ok. E o Devani também escreveu, já pode só falar para a gente a palavra, Devani. Escondido. Escondido. Foi a palavra do Devani que ele escolheu. Então, a gente coloca o que cada um escolheu de palavra, né? Para que a gente possa entender o que o outro vai tentar aplicar na semana, né? Para ficar mais fácil. A palavra que eu escolhi nessa semana foi dado. A ele será dado. Então, vamos pedir ao professor Joel que proceda agora com a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais amigos, Jesus, divino mestre, em teu nome suplicamos. A todos os irmãos espirituais que estejam em sintonia com esta programação, mas também aos irmãos espirituais que tomem conhecimentos e que estão nas altas esferas e preocupam-se com a humanidade. Na nossa percepção a respeito das dificuldades que precisamos vencer, na construção do nosso crescimento e também da nossa trajetória evolutiva em direção a Deus, como precisamos de vós, amigos espirituais. Que vibrações de amor possam envolver a todos nós, que temos um vínculo em termos de desejo de prestar serviço na doutrina que consola, mas outros irmãos também, que simpatizam-se e têm afinidade com essas ideias. Sabemos que pela natureza dos nossos pensamentos geramos a nossa aura, e vocês, espíritos amigos, com a vista dupla que possuem, espiritual, conseguem nos identificar. Aconchegai-vos de nós, socorrei-nos, e suplicamos em nome do Divino Mestre Jesus e a Deus, que vocês, amigos espirituais nestes termos, possam nos amparar, e, não obstante nossas imperfeições no percurso do caminho.
E assim, agradecidos por esta oportunidade, pedimos ainda, porque todos nós temos necessidades particulares, nas vossas orações, amigos espirituais interessadas a Deus. Roguem a Deus por todos nós, em nome do nosso Divino Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos a todos uma noite serena, em que possamos repousar, né, e recompor as energias, tanto mentais quanto corporais. E uma semana repleta de trabalho na seara do bem, nos encontrando novamente na sexta-feira. Pedimos a todos os ouvintes que tentem escolher uma palavra também e pratiquem conosco, né? É bom a gente estar iniciando essa vivência prática. E aqueles que puderem, por favor, compartilhem conosco a palavra escolhida e a experiência vivida durante a semana. Até a próxima sexta-feira. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver